Estou conversando aqui no programa com um doutor que eu gosto muito e descobri que eu achava que eu conhecia há mais tempo. Não tem pessoas que você conversa assim que parece que você conhece a vida toda? E ele falou que esse é o primeiro ano dele no programa, ele está quase chegando ao fim, eu espero que ele fique muitos anos com a gente. É o pneumologista, o doutor José Roberto Megda Filho. Ele vem da cidade de Taubaté e também soube que amanhã é aniversário da cidade, vai ser feriado aí. Então, um beijo. Você nasceu em Taubaté, doutor? Não, eu nasci em São José do Rio Preto. São José do Rio Preto. Boa tarde, seja bem-vindo. Mas é meio filho de Taubaté, já que vive aí há algum tempo, 3 né? anos eu moro em Taubaté. 3 anos. Quase filho, então. Sim. 3 anos ainda é pouco tempo também. Mas um beijo a todo mundo que nasceu ou mora em Taubaté. Parabéns, Taubaté. E é bom morar em Taubaté? É muito bom. O clima é bom? O clima é pra bom. Pra respirar é bom, doutor? É bom, não é tão poluído igual São Paulo. Eu morava em São Paulo, eu atualmente estou em Taubaté, então é muito Não. melhor. E tá muito triste, né? Eu moro num lugar em São Paulo que dá pra você ver, assim, a cidade, né, Paulista? Aí você vê primeiro aquela camada de poluição. Dá até aflição você olhar aquilo de longe, né? Isso aí chama material particulado, que Nossa. Inclusive no verão dá mais material particulado e consequentemente ataca Por isso, né? as infecções. A gente tinha ideia de que um consultório de um pneumo estaria mais lotado no inverno, mas ao contrário, no verão tem muita gente. Por quê? Porque no verão tem muita coisa que provoca também essa alergia, esse espirra, essa sensação ruim, essa dor de cabeça, porque quem tem rinite, sinusite, ataca tudo, né? Ataca tudo, principalmente quando você usa o ar-condicionado, né? Vias respiratórias afetadas. Vamos mostrar? Vamos mostrar já. Vamos pra mostrar todo mundo. tudo que é prejudicial para você, viu? Eu digo que ar-condicionado é um veneno, não é, doutor? Com certeza, Veneninho. né? Ele é um mal necessário. É difícil a gente viver num ambiente fechado sim. com esse calor sem um ar-condicionado. Mas quando que ele é limpo? Então, quem faz a manutenção ideal do ar-condicionado, né? Geralmente tem que fazer a cada 6 meses. Eu mesmo tenho em casa e às vezes me pego fazendo a manutenção a cada ano, 1 ano e meio, e me surpreende o tão sujo que o ar-condicionado é dentro da nossa casa. Olha só. Então aqui eu quis mostrar o sistema respiratório, pode passar, por favor, que mostra por que o sistema respiratório é importante. Porque tudo que tem no ambiente e a gente inala, essas partículas pequenas que às vezes a gente não consegue nem ver, elas passam na minha via respiratória e vão chegar até o pulmão. Então imagina se eu tenho Tudo vai parar lá. Tudo vai parar lá. Você imagina se eu tenho um ar contaminado, se eu tenho um ar seco, um ar com alérgeno, eu vou respirar e vai cair nessas áreas do meu pulmão que eu chamo de alvéolo e, consequentemente, aumenta o meu risco de ter bronquite, aumenta o meu risco de ter asma, dispneia, que é a falta de ar. Então, por que o ar-condicionado faz tão mal, né? A gente falando de verão? Porque para eu deixar o ar mais gelado, o ar-condicionado ele refresca o ar e tira a umidade. Então, se eu estou numa cidade que, inclusive, às vezes está chovendo, se eu estou num ambiente que tem ar-condicionado, a umidade vai estar muito mais baixa. E por que é importante eu ter uma umidade alta? Porque essa parte inteira do meu pulmão que está mostrando aqui, ela é revestida por muco. E o muco ele é feito de água em mais de 80% das vezes dos casos. Então eu tenho que ter uma umidade muito boa. Se a umidade é baixa, consequentemente eu perco essa membrana que é o muco e o vírus, bactéria, alérgeno entra mais facilmente nas minhas vias respiratórias. Pode passar isso aqui, por favor. E por que pedem, então, para tomar água? Qual a ajuda da... Para lubrificar muito o meu organismo. Então, se eu estou usando ar-condicionado, o que eu posso fazer para evitar? Tomar muita água, usar soro fisiológico na inalação ou no nariz, pingar colírio, que é lubrificante, fazer, às vezes, inalação, só com soro mesmo, para lubrificar minhas vias respiratórias, consequentemente, reduzindo os danos que o ar-condicionado pode fazer. Agora, doutor, você falou dos óleos, né, esses colírios que lubrificam, porque os óleos secos e que doem vem daí também, né? Vem daí, é tudo uma doença, geralmente, alérgica, né? Mas se eu deixar o ar seco, o meu olho pode ficar seco, meu nariz fica seco, então por isso que às vezes, inclusive as pessoas falam, eu estou tendo sangramento no nariz, porque está frequentando muito ambiente seco. A umidade ajuda também a evitar esse sangramento no nariz. Em relação ao ar-condicionado, qual que é a temperatura ideal do ar-condicionado, né? Então, quanto mais frio, às vezes as pessoas querem dormir na temperatura de 17 e coloca 2 edredons. Isso daí não tem cabimento, né? Então a temperatura ideal é próximo de 22, 23 graus, porque não vai ficar tão frio assim. Eu tenho um ambiente que vai estar refrescado e, consequentemente, não vai reduzir tanto a minha umidade. Importante, cada ar-condicionado é de um jeito, mas geralmente a cada 6 meses eu tenho que fazer uma manutenção no meu ar-condicionado, limpar o filtro. Inclusive é muito fácil, às vezes eu vou tirar só
essa proteção individual aqui que o ar-condicionado tem na frente, eu tiro, passo uma água corrente e já limpa já. Então é facilmente, você na sua casa aí coloca um videozinho no YouTube, explica. Eu faço isso a cada 6 meses. Próximo, por favor. Então, eu quis trazer também relação a mitos, né? Porque a vovó que está em casa aí não vai brigar comigo, né? Às vezes eu tinha minha avó que ela não deixava eu tomar sorvete. Eu adorava, vindo do interior de São Paulo, adorava tomar sorvete no verão. Ela falava que eu ia pegar pneumonia. Aí eu tomava o sorvete, depois de 2 meses eu tinha uma infecção respiratória. Ela falava que era por conta daquele sorvete. Mas o sorvete... E ela não te dava água? Dava água, depois do sorvete. A água era no filtro de barro, né? Naquele tempo. No filtro né? de barro, então que era sem temperatura ambiente. Tomou sorvete, tem que tomar um copão de água. Então, sorvete, pisar no gelado, copo de água, isso daí não vai... Banho de chuva. Banho de chuva não vai te dar infecção. Por que às vezes as pessoas que têm isso falam, eu tomei um sorvete e parece que eu fiquei resfriado? Porque provavelmente ela tem uma hipersensibilidade ao gelado. Tem paciente que está no meu consultório que tem bronquite, tem asma, e quando toma o gelado, esse gelado vai passar no esôfago, que é perto da traqueia, onde entra meu ar, e essa temperatura brusca, essa alteração da temperatura do meu corpo que está quente e o gelado pode dar sintomas respiratórios. Pode escorrer um pouquinho o nariz, pode atacar bronquite, mas em geral não dá nada nos pacientes que não tem problema nenhum. E com certeza isso aqui não dá infecção. Então tomar gelado, sorvete, não dá pneumonia. Pneumonia é uma infecção que esses alimentos aqui não tem bactéria. Próximo, por favor. Acabou? Acabou. Ela falou que acabou. Tá, e então, essa foto de baixo? Essa foto de baixo, o que eu quis trazer? Tá. É o mofo, né? Mofo. Então, verão, imagina, eu tô indo para casa de praia que eu aluguei, ou apartamento de um colega. Fica fechado a maior parte do tempo. Então eu chego nesse lugar, se eu tenho rinite, sinusite, bronquite, asma, eu tenho que levar o meu remédio para a praia. Porque às vezes um simples passeio na praia, eu vou ter contato com esse mofo, parede úmida, vai me dar uma crise e você vai perder o seu passeio, né? Então, tem muitos pacientes que descem para Ubatuba nessa época do ano e, em vez de aproveitar o fim de semana, acaba indo no pronto-socorro porque não levou o remédio. Então, se você for para a praia... Antialérgico. Tem que levar um alérgico, às vezes a bombinha de asma, a bombinha do nariz é fundamental porque você pode pegar uma parede mofada assim. Então, doutor, vem pra cá. Pessoas que moram em casas com mofo também têm que cuidar disso, têm que tratar, porque vão estar constantemente convivendo com problemas. Sim, os principais alérgenos respiratórios são mofo, ácaro e poeira doméstica. Então, quem tem problema respiratório não pode ter parede mofada, tem que dar um jeito. O travesseiro, que é a moradia dos ácaros, tem que trocar geralmente a cada 2 anos, 1 ano, e tem travesseiro anti-ácaro. E a poeira doméstica também. Então, você não vai varrer a sua casa com vassoura, você tem que passar um pano úmido, né? Para evitar que aquela poeira sobe. E uma coisa muito interessante, às vezes a gente, eu não gosto de ar-condicionado, mas eu uso ventilador. Lembre que a pá do ventilador, dificilmente a gente limpa. Nossa, aquilo lá fica sujo. Fica cheio de poeira. Então a pessoa liga o ventilador, aquela poeira ela vai automaticamente espalhar no ambiente. Então às vezes o paciente fala, eu uso o ventilador da crise, porque provavelmente a pá do ventilador está cheia de sujeira. Agora eu fico pensando, né? Se raramente a pessoa, até lembrei muito do Gugu nessa história aí, do ar-condicionado. De trocar o filtro. Mas se você já não troca, às vezes, o de casa, imagine de carro. O de carro, O de carro acho que contamina mais ainda as pessoas. E a gente, às vezes, não sabe, mas é tão fácil trocar um filtro do carro. Do carro, Eu fui trocar o filtro do meu, tipo, dentro do porta-luva, a pessoa tirou o filtro e já trocou. Olha lá, entendeu? tá vendo? E é muito barato, eu paguei R$100. Olha só, e muita gente não troca, né? A maioria não troca, porque acaba esquecendo, né? Exatamente, esquece. Laura, boa tarde, Laura. Trabalha em um ambiente que o ar-condicionado fica ligado o tempo todo, ai meu Deus. E ultimamente ainda tem, né, piorado, porque os meus ataques de rinite. Tem ligação? Como posso amenizar? Ela é do Rio de Janeiro. Olá, Laura. Com certeza tem ligação, né? Então, é o que a gente comentou, o ar-condicionado vai ressecar, às vezes o ar-condicionado não está limpo, joga impurezas no ar. Como você pode fazer para amenizar? Você pode usar uma medicação que é lubrificante no nariz, tem vários soros fisiológicos, várias marcas, inclusive tem um gel que eu gosto muito, que ajuda a lubrificar 3, 4, 5 vezes por dia. Pode usar em excesso que não faz mal nenhum. Se hidratar bastante e às vezes, se a sua rinite for alérgica, às vezes um corticoide tópico conversando com o seu otorrino também ajuda bastante.
A minha rinite tem nome, Rede Record. Rede Record. Agora mudou, Record TV. Porque era muito ar-condicionado também, né? Mas se eu for dizer, valeu a rinite, tudo bem, né? Às vezes a gente tem que trabalhar, né, Laura? Então se cuida. Eu não tinha um doutor assim na minha vida para me orientar, como agora orientou você. Então mantenha o emprego, que emprego está difícil arranjar, e vamos em frente. Agora, Hilda, boa tarde a todos. Gostaria de saber se o ar-condicionado é prejudicial aos pacientes com doença pulmonar. Eu tenho bronquitasia, é isso? Tá certo? Tá bronquitasia. E às vezes começa a tossir quando estou num ambiente com ar-condicionado. Parabéns pela qualidade do quadro. Excelente explicações. Obrigada, viu, Hilda? Ela é de Guarulhos, São Paulo. Olá, Hilda, com certeza. Então, se um paciente já tem uma doença de via aérea, quais são as doenças de via aérea? DPOC, bronquiectasia, que é o caso da Hilda, asma e DPOC, uma doença dos brônquios. Se eu estou usando ar-condicionado, está ressecado, o meu ar, quando chega no brônquio, ele causa uma hiperresponsividade. O meu brônquio automaticamente vai fechar, eu tenho tosse, eu tenho falta de ar, eu tenho um excesso de catarro. Então, evita ar-condicionado se for possível, né? Tá bom, sempre que puder. Oi, Iracema. Boa tarde, Santa Receita. Olha que letrona linda, adorei, Iracema. Como combater a sinusite nesse verão? E boa pergunta também a tua, hein? Se a sua sinusite for alérgica, evite ambientes que podem te dar alergia. Falando nesse verão, tempo seco, às vezes ar-condicionado, lubrificar. Quem tem sinusite tem que usar o soro fisiológico 4, 5 vezes. Porque eu colocando o soro fisiológico no nariz, eu limpo os seios da face. Automaticamente eu diminuo a produção de bactéria, de vírus, de alérgeno, porque vai eliminar e vai reduzir assim as suas crises de sinusite. Porque, desculpa, às vezes a sinusite, ela fica condensada lá dentro, fica né? Parado. Fica parado. O pus fica lá entre... Né? Eles ficam nos seios da face. E se eu coloco o soro fisiológico, mecanicamente, pela força do soro, eu lavo. Automaticamente eu posso engolir, eu posso sair pelo nariz. Então, lavar 4, 5 vezes. Soro fisiológico não faz mal nenhum. Tá. Como o próprio nome diz, é fisiológico. Eu tenho essa mesma quantidade de soro no sangue. Então, lavar o nariz é fundamental. Ok, 4, 5 vezes ao dia aí, vamos lá. Rose, boa tarde a todos. Minha filha já pegou a broncopneumonia 2 vezes em menos de 1 mês. Caramba! Sempre que começa a ventar ou o tempo fica ruim, ela já começa a espirrar, tossir. Tem alguma coisa que eu possa fazer para evitar? Ela não falou a idade da filha, né? É São Paulo, capital. É isso aí, Rose. Como a gente falou, então vento e tempo ruim não dá pneumonia. Às vezes, ou ela está tendo outra doença, que às vezes eu atendo vários pacientes, é broncopneumonia, eu vou ver que é uma doença alérgica, pode ser uma intolerância ao alimento, mas o que você pode fazer? Se ela tem alguma relação com o tempo ruim e sintomas respiratórios, infelizmente ela tem que evitar isso aí. Então não pode sair no sereno, não pode pegar ventania, não pode pegar tempo ruim, porque ela pode ter uma crise alérgica, às vezes a gente confunde com broncopneumonia. Ah, tá, porque normalmente não é. Normalmente não é. Broncopneumonia é uma doença muito grave. Tá. Eu brinco com os pacientes, quando tem pneumonia, tem que ficar de cama, febre alta. Internada, às vezes. Internada. Então, a maioria das broncopneumonias são doenças alérgicas ou intolerância a algum alimento que está dando também alergia, né? É que impressionante, né? Como intolerância a algum alimento pode dar até dor de ouvido, infecções. Impressionante isso daí. Tem que tendo vários pacientes que estão tendo sintomas respiratórios, a gente vai ver ele alérgico a leite. Você tira o leite, ele para de ter sintomas respiratórios. E a alergia a leite, muita criança tem. Ao leite da vaca. Ao leite né? da vaca, Vamos à próxima. Cleonice. Oi, Cleonice. Boa tarde a todos. Aqueles aparelhos umidificadores auxiliam, melhoram a umidade realmente do ar ou acabam sendo prejudiciais? Ela é do Rio de Janeiro. Cleonice, eu agradeço porque eu acabei de esquecendo do meu grande amigo umidificador que eu tenho em casa. Ajuda muito. Se você tem ar-condicionado em casa e tem que ligar por conta do calor, eu aconselho sempre ligar o umidificador junto, porque um vai contrabalancear o outro. E não faz mal. Às vezes a pessoa vai ficar muito úmido, o ar vai fazer mal. O umidificador não tem a potência de deixar o ar muito úmido. No dia que está chovendo, a umidade está 90% do ar. E o meu umidificador não consegue fazer isso. Então, use e abuse do umidificador. Mas, às vezes, a gente vê até informação pela televisão ou nos aplicativos, a umidade está muito baixa, muito baixa. E a gente sente na hora isso. Sim, quem tem doenças alérgicas igual eu, fica com o olho seco, o nariz começa a irritar, começa a tossir. Eu também fico espirros. assim. Vamos à próxima, então.
É a Lidiane, foto linda. Olá, família Santa Receita. Olá para você, Lidiane. Tenho uma bebê de 3 meses. Posso dormir com o ar-condicionado ligado? Faz mal para o bebê também? Ela é de Minas Gerais. Olá, Lidiane. Um abraço para a linda família. Linda. Então, pode dormir sim com ar-condicionado. Mas antes, você tem que ligar o umidificador. Se não tem umidificador, coloca uma toalha úmida na sala, no quarto. Use soro fisiológico no nariz do bebezinho seu. Eu tive uma bebê que eu dormia com ar-condicionado, deixava o umidificador e sempre lubrificava o nariz dela antes de dormir e ela nunca teve nada. Então, para evitar o calor, é muito melhor usar o ar-condicionado, que o bebezinho, inclusive, vai dormir melhor. Consequentemente, dormindo melhor, não tem infecção, do que dormir... Numa temperatura adequada. 23, 24 graus, né? Tem gente que exagera realmente, né? Fica muito gelado aquilo. Vamos à próxima. É o Gilmar Trindade. E aí, Gilmar, tudo em cima? Boa tarde a todos. Qual é o grau de risco para uma pessoa que trabalha em ambiente quente e muda para uma sala de ar-condicionado? Boa pergunta. Sabe que eu ia perguntar isso? Acabei esquecendo. Ele é de Salvador, Bahia. Aquela história da avó também que falava, nossa... Choque térmico. Choque térmico. Isso existe? Gilmar, se você não tem uma doença respiratória que pode piorar com esse choque térmico, não tem problema nenhum, né? Agora, se você tem bronquite, asma, que pode piorar com essas mudanças de temperatura, aí sim é ruim, porque se você vai ficar tendo uma situação que vai sempre te colocar com hiperreatividade nos seus brônquios e vai ter sintomas, então é bom evitar. Às vezes, eu tô no meu carro, eu saio no calor, eu não tenho asma, bronquite, situações como essa não vão me fazer mal. Então, para mim, não tem problema nenhum. Agora, se você tem asma que vai piorar com essa mudança de clima, com certeza você tem que evitar. E às vezes ela é muito constante, né? Dependendo da profissão da pessoa, né? Tem muita gente que trabalha em frigorífico, né? Fica na câmera fria e vai para o quente. Isso. Mas se tiver sintomas respiratórios, pode piorar sim. Eu acho que sempre é o bom senso, né? Nada conversar com o bom, médico, né? Conversar com o patrão, ver se dá para evitar essas situações. Quais as suas orientações, então, para o povo que está em casa, que não dá mais para responder pergunta pelo nosso tempo aí, gerais? Pessoal, então assim, não é porque chegou o verão que você está livre das doenças respiratórias. Pelo contrário, pode ter até mais doença respiratória. Ai, meu Deus. Então, se você for usar ar-condicionado, lembre-se sempre de hidratar bastante o nariz, tomar bastante líquido, às vezes fazer inalação com soro fisiológico. Se for para a praia, leva sua bombinha.